não deve ser motivo de tristeza para nós ver o que está acontecendo nos dias de hoje, não. Porque não é nada encoberto que não venha a ser proclamado nos telhados. Se hoje as pessoas estão tomando conhecimento de tudo que se passa em supostos cristãos, líderes de igreja, isso daí, a um nível em massa, eu fico muito feliz, porque eu sempre falei desses acontecimentos. Muita gente falava dessa igreja que pede dinheiro, que não prega o verdadeiro evangelho, que pregava a intolerância religiosa, a má contribuição que essa igreja deixou na sociedade, né? A marca é o que nós estamos tentando reparar hoje. Porque intolerância, aquele papo de que isso é uma opção sexual, ou seja, por muito tempo se acreditou que uma pessoa poderia escolher, né, a sua sexualidade e determinar sobre ela de um momento para o outro. Então eu fico muito feliz por ver que as pessoas estão enxergando que tem algo errado. Porque o pior passamos séculos, passamos, acho que não vou falar de décadas, né? Em que esses charlatões ficaram no poder, enriqueceram, se engrandeceram, tá? E passamos décadas assim. Então, agora chegou o momento da verdade. Não se sabe por que exatamente nesse momento se teve uma pandemia. Eu acredito que essa pandemia ela neutralizou uma ação mundial, né? Uma ação global. Eu acredito que, mesmo sendo uma coisa ruim, mas foi algo que teve que mexer com toda a economia para bagunçar projetos que a gente não conhece, tá? Que poderia causar anos de escravidão. Eu acredito que essa pandemia neutralizou no mundo todo um processo de escravidão mundial, onde esses grandes homens que ficam por trás do dinheiro, né, os banqueiros, essa galera toda, estavam maquinando um ataque geral para tomar, né, todos os países. Então, primeiro você começa com uma grande gama de países, né? Uma grande mancha no mapa, e depois você começa a tomar o mundo com aquela ideologia. Tá? Então, poderia não ocorrer em todos os países, mas o complô era tão grande que poderia manchar todos os países. Então, essa pandemia ela chega exatamente no momento, isso me causa estranheza, tá? Isso me causa estranheza. Eu nunca gostei de falar de política e religião, mas nesse momento tivemos que falar de política porque a política e a religião estão entranhadas, uma protegendo a outra. A falsa religião, né? O charlatanismo, ele é protegido pela política, né? Então há um sistema que está ali manipulando essas opiniões públicas, manipulando mídias, manipulando situações a ponto de terem pessoas inteligentes, mas que não conseguem se dar conta de tanta estupidez naquilo que eles acreditam como verdade. Então, a maioria das pessoas que você tem são pessoas de baixa escolaridade, pessoas que trabalham muito e ganham muito pouco, que não têm tempo para meditar nas questões que são jogadas na internet. Elas não têm tempo para se aprofundar. Isso é uma grande massa de pessoas que qualquer discurso, ainda que ridículo, né, esse discurso consegue passar como uma verdade absoluta. Entende? Então, é que realmente tem pessoas que, mesmo você explicando, essas pessoas não vão entender, porque primeiro se enche o coração da pessoa de um preconceito a respeito de algo, e depois aquela verdade, ela já não tem mais força, né? Como a própria Bíblia diz que o coração ofendido ele é como as trancas de um castelo. As trancas se trancam por dentro, né, com aquela travessa de madeira. Só quem está dentro consegue abrir. Só quem está dentro pode abrir se quiser abrir.
Então, primeiro eles colocam algo muito ruim acerca de alguém, contaminam totalmente aquela imagem e depois a verdade já não entra mais ali. Por quê? Porque há uma crosta de maus pensamentos a respeito daquele cidadão que já está protegendo, né, filtrando tudo que vem. Entende? Isso é um ataque maligno. Isso é um ataque maligno. Porque uma coisa que vocês precisam entender sobre a mentira é que ela pode até se parecer com a verdade, mas ela não permanece para sempre. E a verdade, ela sim permanece, ela ultrapassa até épocas, ela ensina, ela instrui e ela é imutável. Mas a mentira, ela pode se parecer muito com a verdade, mas com o tempo ela cai por terra. Com o tempo ela se desmorona, enquanto a verdade ela fica firme, com uma árvore plantada na rocha, onde as tempestades vêm, aonde a ventania, as ondas podem tentar contra ela, mas ela está enraizada numa estrutura eterna. Isso é a verdade. Ela permanece, tá? Então, eu não fico triste com o que está acontecendo, porque isso já estava acontecendo há muito tempo. E esse é o melhor momento que nós estamos vivendo, porque é um momento de transformação, ou seja, tudo está sendo manifestado por Deus para que as pessoas de bem possam subjugar a mentira. Elas possam ter a oportunidade de massacrar de vez a mentira. As mentiras, né? Elas se resumem à mentira e ao pai da mentira, tá? Então, o que Deus está fazendo é manifestando o estado da igreja, o estado das pessoas que estavam na igreja. Como que elas foram capazes de dar ouvido a tamanha ignorância, tamanha estupidez, tamanha maldade, pessoas que se dizem cristãs, mas que estão com preconceito. Olha, vocês depois não vêm pedir emprego aqui não. Um emprego que é uma coisa que vai sustentar uma família, que vai tirar uma pessoa da fome, é jogado na cara simplesmente porque uma pessoa ela não é obrigada a votar em quem você quer. Mas você acha que tem que ser da sua forma. Não se respeita a democracia, não se respeita o direito dos outros. E se usa um argumento de que eu sou chefe, eu sou aquele que tem uma empresa. Quando você contrata um trabalhador, você não contrata ele de graça. E você não contrata de graça, você paga o salário dele. E ele te retribui, não sai de graça para você também não. Ele retribui, ele trabalha. Não tem o que o trabalhador dever ao seu patrão. O trabalhador não deve nada ao seu patrão. E assim como o patrão também não deve nada a ele. Se vocês, se o teu trabalho, se o teu empregado trabalhou o mês todinho, fez as suas funções, e às vezes faz além de suas funções, e também tem aqueles que não fazem nada nem as suas funções, e isso aí depende de empresas. Mas se o trabalhador fez as suas obrigações, né, cumpriu as suas obrigações, recebeu o salário, ninguém deve nada a ninguém. O problema é que o empresário hoje acha que o trabalhador deve algo a ele, simplesmente pelo fato de ele estar gerando emprego. Sendo que a empresa dele não existe sem um trabalhador. Ele é um trabalhador, não existe sem um emprego. É uma troca. Então ninguém deve nada a ninguém. Eu quero ver você ser empresário sem patrão. Você vai vestir a camisa, você vai meter a cara, você bota os teus parentes que vão possivelmente, né? A gente sabe que acontece quando se bota parente na empresa, daqui a pouco eles começam a se sentir o dono também, daqui a pouco você é chutado de lado e o teu parente toma o seu negócio. Você sabe que às vezes você não vai falar com o teu parente como você falaria com uma pessoa que não é nada sua. Então, ninguém deve nada a ninguém. Tudo tem o seu custo. Mas as pessoas se acham no direito. Olha, depois não manda esses nordestinos procurar emprego aqui não. Quando que se você vê na Zona Sul, né, esses barra e tal, todas as madames gostam de uma empregada nordestina.
Por quê? Porque ela vem lá do fundo do mundo, fim do mundo, lá da terrinha escondidinha dela, para trabalhar na Zona Sul, para ganhar um salário miserável de fome. E ficam ali morando na casa da patroa, não tendo as mesmas condições, é lógico que não tem, e mesmo que tivesse, não fazia mais do que obrigação, mas ela está num lar que não é dela, que ela não tem herança, que ela não tem direito a nada, que ela não tem direito a opinar. Ela só sabe acordar e se tiver louça para lavar, ela vai lavar. E se tiver roupa para lavar, para passar, ela vai passar. Ou seja, ela está morando numa casa, mas ela é empregada da casa, ela não é a dona da casa. Porque tem gente que acha que na moradia acha que está fazendo uma grande coisa. Não é mais que a sua obrigação, você ter um quartinho da empregada, e tal, mas pague um salário justo. O problema é que elas trazem essas pessoas do sertão para pagar um salário miserável, porque elas não querem ter custo, elas querem ter os benefícios e não querem ter gastos, entende? Então, você vê pessoas que se abdicam de suas vidas pela falta de emprego, né, pela dificuldade. Você imagina, hoje tem água lá, hoje tem trabalho, hoje, né, foi levado para lá uma oportunidade de vida. E é isso que a elite não quer. A elite quer um povo massacrado, uma mão de obra barata para voltar à escravidão, porque nós somos um país que já escravizamos e temos essa mentalidade de escravidão ainda hoje. Os que são da elite têm essa mentalidade de escravidão. Só que os direitos trabalhistas conquistados muito, com muito custo, né, com sangue, um preço de sangue, ele levou anos, décadas para ser desenvolvido. Você tem entrevistas de televisão aí, dos anos 90, em que o riquinho achava errado o cara lá da Zona Norte, da Zona Oeste, e frequentar a mesma praia que eles, porque eles achavam, eu pago um condomínio, o meu pai paga isso, para que eles querem vir para nossa praia. Então você vê que a sociedade idiotizada, ela ainda existe. Aquele jovem é o adulto empresário de hoje. Aquele jovem, se estiver vivo, ele, se ele se ele estudou sempre naquelas escolinhas de elite, né, que o professor está acostumado a lidar com o filho de bacana, ele continua com o mesmo pensamento racista, preconceituoso da época. Ele cresce desenvolvendo essa ideia de que o mundo tem que ser bom para mim, porque eu sou especial, porque eu sou iluminado. Eu não sei o que que passa. Eu acho que eles são Thundercats, eu não sei. Eles acham que o mundo tem que ser uma justiça somente para eles. E quando na verdade Deus é Deus para todos, né? E aí você vê que tem gente que tem até ilha, uma coisa que era para ser da população em peso, né? Mas tem gente que tem ilha. Por exemplo, a Ilha da Marambaia, para você ir lá é um custo. Tem que ter o ordem da Marinha, tem que ter um monte de coisa, do Exército, sei lá. E porque aqui é a área militar, que pode ter isso, tudo é uma desculpa, né? Mas aquilo ali era um lugar usado para engorda dos escravos antigamente. E quando acabou a escravidão, os escravos viraram pescadores ali, até que eles foram removidos dali pelas Forças Armadas e aquele lugar foi tomado. Não, aqui a posição estratégica. Aí hoje em dia o pobre vê aquela praia lá da Barra de Guaratiba, ele vê aquela praia linda e maravilhosa que ele não pode frequentar. Só vai ali quem é das elites. Então você já vê que a sociedade já está dividida nessa questão. Opa, aqui é uma área reservada para ricos. Só que é uma área de todos. É uma área da humanidade. Não pertence a uma classe. E aí eles vão conseguindo subjugar isso e não vai acontecendo consequências nenhuma, porque a população não entende, e eles vão tomando as coisas, e agora estão querendo tomar direitos trabalhistas. O direito. Por quê? Quando você chega numa empresa, você entra numa empresa, primeiro ano é massacre. Olha, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, eu te mando embora. Se você não fizer isso, pode pegar tu e passar no RH. É uma opressão, tá? Dependendo de onde você trabalha, lógico. É uma opressão que você fica obrigado a fazer as coisas, né? E você faz funções, às vezes, que não são suas funções e tal, porque você precisa trabalhar. Quando você cria direitos trabalhistas, você tem 10 anos de firma, você não é o mesmo cara
do primeiro ano. Então nem tudo você aceita, tá? Você pode aceitar, às vezes você trabalha num ambiente de trabalho de pessoas que são boas para você, pessoas que você tem um certo respeito, você mantém, entende? Dentro do respeito você mantém, por amor, não por obrigação mais. Mas quando você está num lugar onde a pessoa te ferra, a pessoa não quer saber, aí você também começa a não esquentar muito a cabeça. Porque você tem os seus 40% do FGTS lá. Se tirarem isso de você, você perde toda uma segurança. E vai ser ruim trabalhar sem essas condições.